Boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês me ouvem bem? Boa noite, professor Marcos. Boa noite, professor Fábio. Te escuto bem, te vejo bem. Perfeitamente. Nós estamos aqui hoje para ouvir a conferência do professor Dr. Marcos Maurer de Sales, que vai falar sobre o direito da integração no Mercosul, multidimensionalidade, convergência e governança. O professor Marcos é professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, ex-consultor jurídico do Mercosul entre 2015 e 2020, doutor em integração da América Latina pela USP, somos colegas, professor, mestre em integração latino-americana pela UFSM, especialista em direito das relações econômicas internacionais e da integração regional pela Universidade de Barcelona, pesquisador visitante da Cátedra Internacional OMC, Integração Regional, da Universidade de Barcelona, e da Cátedra Brasil Comunidade Andina, da Universidade Andina Simão Bolívar. Professor, sem mais delongas, a palavra é sua, o senhor tem, então, o tempo de disposição de meia hora, que o senhor pode, como a organização recomenda, proferir a palestra por 20 minutos e deixar 10 minutos para as perguntas, mas fique à vontade. Professor Fábio, agradeço em seu nome, agradeço toda a organização da Academia Brasileira de Direito Internacional por mais esse congresso, 18º Congresso. Professor Wagner Menezes, um gigante na organização de todo esse trabalho, venho acompanhando e participando desde o evento número 2 desse processo, assiduamente desde final de graduação, mestrado, doutorado, docência, participando desse movimento, que no fundo, como o professor Wagner falava logo no início, um movimento de internacionalização do direito e das nossas faculdades e das nossas universidades, que a gente vai notando como isso, de fato, foi sendo construído, a gente foi normalizando a discussão internacional dentro das faculdades de direito, que tardou muito para acontecer, mas finalmente aconteceu. Eu queria, enquanto a gente começa, só saber da possibilidade de projetar aqui o PowerPoint. Se o pessoal do suporte dá uma orientação. Clicar no Share Screen, professor. Share Tá. Screen, escolhe se é janela do seu navegador ou se é um outro aplicativo. Não, seria como o PowerPoint, eu não vejo a opção do PowerPoint aqui. Só vejo tela inteira ou janela de aplicativo. Janela de aplicativo. Isso, mas aí não me aparece a... Não apareceu. Deixa eu ver, acho que se eu vou fazer tela inteira, janela de aplicativo, pois é a opção que tá. Vou fazer tela inteira e aí abro o PowerPoint aqui para vocês, tá? Perfeitamente, professor. Pronto. Deu certo? Está carregando, professor. O sistema demora Deu certo? pouquinho, mas já ele vai. Então, tá. Agora é só colocar na janela. Então, já coloquei. Não abriu o PowerPoint? A organização retirou, não sei se não abriu. Quando eu fiz a minha exposição, professor, em Share Screen, janela do aplicativo, apareceu para mim a opção do PowerPoint. Não apareceu para o senhor? Não, deixa eu tentar mais uma vez. Se não, qualquer coisa a gente vai seguindo sem o PowerPoint, eu vou visualizando ele aqui para mim mesmo. Agora sim. Vamos lá, a organização vai colocar. Acho que está carregando, né? O pessoal da organização vai entrar.
O pessoal do suporte está dizendo que a tela ainda não apareceu para eles. Agora sim. Ou não, enfim. Tentar mais uma vez? Senão a gente continua. Acho que agora vai dar. Parece que deu, professor. Então tá ótimo. Deixa eu... Perdão pelo atraso, por essas falhas técnicas aqui, mas é para a gente não perder o tempo e ajudar a construção da linha do raciocínio. Mas a ideia, junto com o professor Wagner, uns cerca de 2 meses atrás, ainda quando eu estava no início da organização da programação, a gente conversava um pouco sobre o período isso deixa que eu mencionasse no mini-CV. Eu acabo de retornar de Montevidéu, eu fiquei 5 anos como concursado público internacional na Secretaria do Mercosul, como consultor jurídico dentro do setor de assessoria técnica da Secretaria do Mercosul, ocupando um cargo de funcionário internacional. E durante esse período, foi um período onde eu tive por ossos do ofício, que são muito mais de vinculação de elaborar relatórios políticos, diplomáticos, de caráter mais pragmático, um certo distanciamento do nosso rigor acadêmico, dos conceitos teóricos, e agora a revisitar essa trajetória profissional dentro da organização internacional a partir do retomado dos conceitos, digamos, mais teóricos e acadêmicos sobre o processo, me permitiram voltar a analisar de uma forma mais holística e contemplando o que significou esse período e entender um pouco mais de perto o direito da integração e perceber alguns conceitos, algumas categorias que estiveram muito presentes no dia a dia do trabalho, mas não são pronunciados e nem são parte da preocupação cotidiana do negociador dentro do Mercosul e nem do operador político que trabalha da política internacional do Mercosul, sejam os negociadores diplomáticos, sejam os negociadores ministeriais, sejam os aplicadores dos direitos e das políticas geradas no âmbito do Mercosul. E nem no nosso setor de assessoria técnica, onde, dentre uma série de temas que tínhamos que acompanhar e trabalhar, as distintas áreas e temas de negociação do Mercosul, tanto interna quanto externa, tentar voltar a revisitar esse processo e ver o universo, foi o centro, digamos, da proposta com o professor Wagner, e é o que eu quero tentar repassar com vocês dentro do tempo que a gente tem, mas com a ideia de tentar recolocar o tema em discussão e começar a amadurecer isso junto com colegas. Já tem alguns colegas de algumas universidades amigas que estão começando a comprar essa discussão, a gente começar a fazer um trabalho de retomada de estudos do direito à integração, um ramo do direito que foi estudado por muito tempo atrás, logo nos primeiros 10 anos do Mercosul, digamos, houve muita produção acadêmica para entender o direito à integração, o direito do Mercosul, a ordem jurídica do Mercosul, e depois foi saindo um pouco do foco da academia brasileira de direito internacional, e acho que depois dessa experiência, dessa imersão, eu fiz a minha especialização, meu mestrado, meu doutorado todo em direito do Mercosul, não tirei ele de foco nunca, mas percebia na produção acadêmica dos demais colegas que direito do Mercosul ia saindo, foi perdendo relevância em termos de análise sistêmica, análise mais global, mas ao mesmo tempo a gente surgiu um grande número de especialistas de áreas específicas do direito do Mercosul. A gente vê colegas que são muito profundos conhecedores de direito do consumidor do Mercosul, direito migratório do Mercosul, direito de telecomunicações do Mercosul, mas o direito do Mercosul como um todo, no seu olhar um pouco mais como ordem jurídica,
na sua complexidade e nessa multidimensionalidade, é onde um momento, eu acho que um distanciamento que vai nos permitir muito. Então, a ideia é tentar responder a dois tipos de questionamentos, dois tipos de provocações. Tentar chegar a um estado da arte no direito à integração do Mercosul, o que é o direito à integração hoje, quando a gente fala de direito do Mercosul, é um direito, é o mesmo direito à integração econômica dos anos 90, que a gente analisava naquele período, o que mudou, como mudou, em que direção mudou. E por que vem mudando com mais intensidade mais recentemente, e aí proponho a premissa para a gente entender e contextualizar a relevância que a inserção internacional do Mercosul dos últimos anos, mas mais especificamente a partir de 2016, com todas as negociações externas e com toda a rede de acordos comerciais que foi firmando, foi provocando essa revisão do direito da integração, uma revisão, uma atualização e uma ampliação do direito da integração. Para tentar responder isso em duas partes muito sintéticas, em tentar ver a multidimensionalidade desse regionalismo regulatório, um conceito cada vez mais útil e mais relevante para entender o Mercosul. Regionalismo regulatório da parte do princípio de que todo processo de integração surge por e para a criação de direitos, instituições e de políticas públicas regionais. Ou seja, cara, a gente não faz regionalismo sem regulação, sem direito. A integração regional não é um instrumento político, não é um movimento cultural, ele é um movimento que se instrumentaliza por meio do direito. Seja o direito internacional, seja o direito administrativo, o direito constitucional, o direito trabalhista, o direito consumidor, todos os ramos do direito que vão sofrer o impacto de um processo, que estão sofrendo o impacto de um processo de integração, são os construtores desse regionalismo. E em uma segunda parte, a gente percebeu o impulso que o relacionamento externo do Mercosul mais recente provocou esse processo, e ele é também um vetor para a convergência e para a governança desse processo. Quero passar rapidamente, eu vou te pedir, professor, quando puder me avisar quando estiver faltando 10 minutos, assim eu já posso me encaminhar, tá bom? Quando a gente fala de multidimensionalidade, a gente parte de uma dimensão originária, a dimensão inicial do direito da integração econômica, do direito do Mercosul, era a sua dimensão basicamente comercial e econômica. E aí a gente tem um grande foco da produção normativa jurídica do Mercosul, que são as regras vinculadas à conformação da zona de livre comércio, a conformação da União Aduaneira, e dentro da União Aduaneira o espectro tanto de formação de uma tarifa externa comum e da constante revisão da tarifa externa comum. Mais de 60% da produção jurídica da Comissão de Comércio é vinculada à tarifa externa comum, é um volume importantíssimo de trabalho da Comissão de Comércio, é manter a tarifa externa comum atualizada, e também outros ramos da União Aduaneira, como foi o Código Aduaneiro do Mercosul, como é o Instrumento de Defesa Comercial do Mercosul. No lado do mercado comum, tudo que se legislou a respeito de circulação, de proporcionar maior facilidade na circulação de capitais, de trabalhadores, de serviços, entendido como as patas complementares da formação do mercado comum, para além da circulação de bens. E também um ponto que sempre teve na origem do Mercosul, tentar interceder na natureza do comércio, tanto intra-regional quanto extra-regional. Isso significa que nunca foi um bloco regional que tentou entender-se como um bloco que fosse mais de livre comércio, mas mais de interseção no comércio, para promover políticas industriais, para tentar fazer a estimulação de indústria nascente, escala regional, cadeias de valor, política industrial conjunta, sempre teve dentro do foco do Mercosul, desde o seu princípio, tentar construir regras e instrumentos jurídicos para as empresas e para os estados poderem promover algum tipo de política industrial e não ser um bloco eminentemente exportador, extra-bloco de matérias-primas,
e tentar, dentro do comércio intrarregional, agregar valor e desenvolver cadeias regionais de valor. Tá? Mas isso é, basicamente, a linguagem GATT, o OMC 95. No entanto, ao longo dos últimos 10 anos, a gente viu surgir uma série de outros temas, e com muito mais impulso a partir de 2016, quando entra na agenda com muita força no Mercosul o relacionamento externo, as negociações externas. A gente passou a ver uma nova linguagem sendo discutida e sendo conversada nas negociações, e como foco dos projetos de norma, dos projetos de acordos regionais. A gente fala de facilitação do comércio, a gente fala de facilitação de investimentos, a gente fala de compras governamentais em escala regional e fala em coerência regulatória. Facilitação do comércio, entendido como essa grande área nova do direito internacional econômico, que atualiza a linguagem do que se chamava medidas não tarifárias e vai muito além. Vai aplicar isso, vai trazer para dentro dessa discussão uso de medidas digitais, de ferramentas digitais, de plataformas virtuais de importação, como Siscomex, como ferramentas de certificação digital aduaneira por meio de assinatura digital. Todo esse acervo entra como regras de facilitação de comércio, facilitação de investimentos, que deixa de ser aquele investimento do TRIMS de 95, mas passa a ser investimentos visto como uma lógica muito mais visada. A gente fala de combate à corrupção, a gente fala de transparência em processo de investimentos, se regula a existência de agências reguladoras dentro de cada estado, condiciona como regra para investimentos, em termos de facilitação de investimentos, como exemplo. Compras governamentais, a gente está num impulso importante agora entre os estados partes do Mercosul, recém saiu o acordo do Mercosul de compras governamentais no ano passado, e isso agora obriga uma revisão de todas as nossas leis de licitações para permitir condições de igualdade na concorrência para as licitações públicas nacionais, a concorrência em condições de igualdade para os fornecedores públicos e de economia mista dos demais estados do Mercosul. Isso é um movimento muito importante. E coerência regulatória, entendido como processo de harmonização de regulamentos técnicos e vistos como forma de não serem transformados em barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias ao comércio. E são 4 conceitos que basicamente vão surgir também por uma agenda de renovação do que se vinha discutindo na OMC, embora fragilizada, algumas dessas agendas, especialmente facilitação de comércio e compras governamentais, surgem da OMC, mas facilitação de investimentos e coerência regulatória surge da linguagem das negociações externas. E aí é que a gente vai ver o impacto mais adiante do acordo das negociações, especialmente com a União Europeia. Mas antes disso, não deixar e não menor e não muita relevância que surge no Mercosul, a dimensão social e cidadã do direito internacional vai se manifestar desde os seus princípios, uma forte ênfase em regulação no direito internacional dos direitos humanos. O Mercosul sempre teve o perfil de regular direito migratório, direito do trabalho, direito da previdência, previsto sempre no ramo dos direitos mais voltados à dimensão social e cidadã. A gente tem também um acervo de políticas sociais muito importantes criadas no âmbito do Mercosul, e que são conduzidas mais pelo processo do Instituto Social do Mercosul, que a gente não vai comentar agora, mas é um órgão do Mercosul que busca consertar e coordenar e impulsionar políticas sociais regionais. O Estatuto da Cidadania, que era um dos grandes temas que a gente trabalhava dentro da Secretaria do Mercosul como apoio, que visa, no ano que vem, construir um acervo de direitos fundamentais do cidadão do Mercosul, e, mais recentemente, a entrada da Agenda 2030 e dos ODS na Agenda Mercosul como um norte para a formação dos direitos sociais e cidadãos, e também, agora, a partir da Agenda 2030, um olhar mais de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano, socialmente referenciado e ambientalmente referenciado. Isso aqui, depois a gente pode voltar num processo de discussão, mas aqui é só para a gente exemplificar
o que significa hoje falar em Estatuto da Cidadania, em direitos sociais e direitos da cidadania. Hoje o Mercosul tem uma larga produção normativa de direitos que estão praticamente todos vigentes na ordem jurídicas nacionais, que asseguraram e que vem assegurando, que assegurarão aos cidadãos do Mercosul direitos em todas essas 10 áreas, em termos de circulação de pessoas, que se chama migrações, em termos de garantir, assegurar residência, em zonas de fronteira, cooperação consular, direitos em repartimentos consulares, regulamentação do trabalho, do emprego, direito à previdência social, a educação, que é fortíssima no Mercosul, em termos de integração educacional, a defesa do consumidor como um direito da cidadania regional, e o acesso a direitos políticos, esse sim, o pé mais fraco e ausente de todo esse processo, até hoje não se conseguiu avançar em assegurar direitos políticos comuns na região. Então, com isso a gente percebe que o regionalismo regulatório do Mercosul é, de fato, multidimensional. A gente não está falando de um bloco que regula apenas comércio, ele regula muito mais do que isso, ele regula a integração comercial, sim, de fato, mas também regula a integração produtiva, regula a convergência estrutural, regula a integração social e cidadã, e aqui com ênfase especial na integração educacional, o volume normativo de regras na área educacional é importantíssimo, por isso esse destaque, e também, inclusive em termos de cooperação internacional, tanto intra quanto extra-regional, tem um acervo importante de regras que balizam e que norteiam hoje o direito da integração e balizam os estados no momento de formular projetos de cooperação internacional, não tem como se esquivar do direito da integração. E de onde a gente parte da premissa mais recente, justamente coincidiu com o período que eu estive na Secretaria do Mercosul, apoiando o processo negociador do bloco, a gente viu muito da linguagem, da atualização da linguagem do direito internacional no Mercosul se renovar por causa do relacionamento externo, do volume de acordos comerciais que estavam firmados e das negociações externas que estavam em andamento. Aqui eu quero apresentar esse primeiro mapa, que é da rede de acordos comerciais do Mercosul. Aqui a gente vê, por cores, o universo de países com que o Mercosul hoje já tem acordos comerciais firmados. Alguns firmados em vigor, outros em processo de ratificação, outros ainda aprovados, mas ainda que não ingressaram no processo de ratificação, e vários aqui já vigentes. Alguns com a América do Sul, com a América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia e Oriente Médio, como a gente pode perceber, com todas essas redes com acordos comerciais já concluídos. E também regiões com que o Mercosul tem negociações comerciais em andamento. Aí abarca também aqui na América do Sul e México, são as negociações da Aliança do Pacífico. Na América Central a gente vê a SICA, com o Canadá, todo o processo de aprofundamento do Acordo de Livre Comércio com o Canadá. A gente vê a União Euroasiática, a gente vê as negociações com os países da Oceania. Isso a gente tabulando, a gente tem aqui na primeira coluna os acordos comerciais do Mercosul, 2 concluídos, esses 5 em vigor, e Palestina assinado e com as respectivas câmaras, com as respectivas casas do Congresso para aprovação. Negociações que estão em andamento, cada uma na sua devida etapa, tanto extra quanto interregionais, e diálogos políticos. E aqui é que vem o interessante desse processo. Um balanço disso significa que o Mercosul possui acordos, negociações e diálogo comercial com mais de 90 países de todos os continentes. Aqui a constatação que surge tanto entre negociadores quanto por acadêmicos, por observadores, e pela secretaria, quando apoiava esse processo negociador, se falava muito no processo de ser necessário atualizar o marco jurídico interno da região, tanto dos países quanto do bloco regional, para atender o impulso dos acordos que viriam, e que virão, e que chegaram.
os termos que são apresentados nas cláusulas dos acordos comerciais, a linguagem que os negociadores europeus, asiáticos, da Oceania chegavam e encontravam do outro lado da mesa com negociações Mercosul, era uma distância gritante. Quando se falava de serviços do lado da ASEAN e os serviços do lado do Mercosul, nós estávamos falando aqui em listas positivas com acesso muito básico. Lá eles trabalhavam com listas negativas, com concessões quase totais. E quando a gente se falava de compras governamentais dentro dos acordos comerciais, o Mercosul não tinha nem começado a fazer concessões bilaterais em matéria de compras governamentais. Ou seja, o Mercosul precisou atualizar esse processo e, de fato, atualizou. O que a gente viu nesses anos foi uma atualização impressionante para poder cumprir com o que veio, o que chegou a partir dos acordos. Então, para poder já ir me orientando para o final, professor, você está aí? Cinco minutos, professor Marcos. Então, tá bom. Desculpa, aqui eu falei aqui no final. Estava tão quietinho o professor aí que eu achei que eu estava falando sozinho, porque eu não estou vendo vocês. Não. Então, para terminar, eu quero só fazer esse balanço de algumas conclusões. O Mercosul vem passando por uma profunda ampliação e renovação do seu direito à integração. Acho que isso é uma constatação que, desses últimos anos, a gente vê isso acontecer tanto no ramo do direito internacional do comércio, ou no direito internacional econômico como um todo, no direito internacional dos direitos humanos, a gente viu uma modernização muito importante nas regras na área de migrações, na área de direito do trabalho, na área de direito vinculado à educação, à mobilidade regional, e também foi se incorporando a uma área que a Mercosul é muito sensível a regular no plano regional, que é o direito internacional do meio ambiente. A gente finalmente permitiu que cláusulas ambientais e regras ambientais começassem a ser mais cogentes e um pouco mais invasivas nas ordens nacionais por meio do direito do Mercosul. E isso, basicamente, surge por impulso dessa rede de acordos comerciais e de negociações externas. Eles aqui vão provocar essa renovação no direito do Mercosul. Essa rede de acordos é que vai começar a gerar convergência entre essas áreas. O Mercosul é muito característico em relação a ser um Frankenstein, digamos, de organização internacional, são quase 300 órgãos negociadores dentro do Mercosul, de distintos níveis, é verdade, a gente tem 3 órgãos decisórios, os superiores, mas abaixo desses 3, hoje a estimativa que se tem das últimas contagens são de 300 órgãos, e todos eles negociando temas que hoje são impulso da modernidade, da realidade, da contemporaneidade, de tentar atualizar tanto o sistema aduaneiro, quanto os direitos do consumidor, quanto novas regras de mobilidade acadêmica, quanto modificar tarifas por causa da Covid, de ter que reduzir tarifas para facilitar o processo de importação de bens de insumo, cada um desses trabalhando num caminho. Até 2016, a gente via isso acontecer de uma maneira muito descentralizada, muito não convergente. Agora começa a ter uma espécie de imã que começa a buscar coerência e convergência nesses ramos do direito à integração. E isso, pelo que a gente percebeu ao longo dos últimos 2 anos, são os compromissos firmados internacionalmente hoje, o grande fator de geração de governança na região. Por que isso? Porque o Mercosul, sendo intergovernamental como ele tem pouquíssimo, se não nenhum poder de cogência em relação aos demais colegas ou demais membros da organização internacional. De onde está vindo o impulso para cumprir com os grandes direitos? Através das cláusulas previstas nos novos acordos comerciais. A gente está vendo, por parte da União Europeia, um policiamento hoje do direito do Mercosul e dos seus Estados-membros, invocando cláusulas comerciais de acordos que, todavia, não estão em vigor. A gente ouve
tanto no Parlamento Europeu, a gente nos parlamentos nacionais, parlamentares, sociedade civil levantando a mão, falando eles não estão cumprindo com a cláusula social, não estão cumprindo com cláusulas ambientais, não estão cumprindo com cláusulas anticorrupção. Todos ferramentas que hoje já existem no acordo, que ainda nem está em vigor, mas que já estão provocando uma pressão e tentando assegurar, por isso, uma governança do direito internacional, do direito da integração na nossa região, que muitas vezes beneficia a população e muitas vezes beneficia nossos próprios estados, sofrer, como é o nosso caso aqui, se não fosse a crítica europeia às políticas contra as comunidades indígenas e contra a Amazônia, o Brasil não visitaria tímida, como revisitou um pouco sua política para a Amazônia, tanto em matéria de desmatamento, quanto em matéria de maus tratos a comunidades indígenas. Então, nisso a gente começa a perceber como essa rede de acordos comerciais, que por muito tempo era mal vista por quem não entendia o direito, o relacionamento externo do Mercosul como uma faceta também de governança do direito internacional, agora começa a transparecer que a abertura externa, a inserção internacional do Mercosul não necessariamente vai causar um malefício econômico por um excesso de abertura comercial da região, mas a gente tem um contraponto muito importante de assegurar que nesse acordo consistem cláusulas que asseguram direito ambiental, direito a um desenvolvimento sustentável, os direitos humanos de minorias, os direitos humanos dos trabalhadores, a gente tem as cláusulas sociais da OIT previstas, ou seja, há um componente de governança de um direito internacional multidimensional previsto nesse acordo, que é muito interessante agora a gente começar a monitorar e entender isso como esse fenômeno que vai impactar, em primeiro lugar, o direito do Mercosul, mas mais importante, o direito dos Estados-partes e das populações que nelas vivem, que somos nós, e a nossa comunidade acadêmica do direito internacional do Brasil não pode estar de fora dessa discussão, não pode estar ausente desse processo e nem desconhecer esse processo, como estivemos ao longo de vários anos afastados do direito da integração, e agora vai nos permitir, a ideia é tentar instigar a retomar e a olhar de forma um pouco mais ampla e sistêmica o direito que a gente vem produzindo na região ao longo dos anos. Professor, era isso, muito obrigado, e esperando ter oportunidade de algum intercâmbio, alguma discussão. Muito bem, professor Marcos, parabéns pela exposição, muito clara, muito objetiva. Infelizmente, nós já estamos estourados da hora, né? Nós tínhamos 5 minutos por conta do atraso da mesa anterior, mas já estamos no limite. Apenas o Iago tinha feito um comentário, que eu até concordo, né? Renova a nossa esperança, saber que... Iago Alves, renova a nossa esperança saber que mesmo com os esforços contrários à integração dos países do Mercosul, o Mercosul continua avançando. Convirjo com o senhor, convirjo com o comentário do Iago, no sentido de que parece que o Mercosul está sempre periclitando, sempre está à iminência de uma implosão, mas ele está aí, firme e forte, firmando acordos comerciais e avançando em seu direito da integração. Se o senhor permanecer online, poderá, então, dialogar com os que estão presentes pelo chat, pelo bate-papo, mas o nosso horário, infelizmente, já se encerrou. Professor Marcos, agradeço a exposição, agradeço aos presentes, aos comentários, às felicitações. Maravilha, professor. Fábio, um abraço e obrigado. A gente está em contato. Um abraço. Obrigado a todos pela assistência. Boa noite a todos.